7 lâminas, 7 espadas forjadas por um único homem. Armas vivas forjadas a partir do Datensek, um material tão volátil que explode quando tocado por energia espiritual, a menos que você seja, claro, Kunishige Rokuhira. E os guerreiros escolhidos por Kunishige para empunhar essas lâminas, esses são os portadores das lâminas encantadas. Espadachins lendários que lutaram na Guerra Seitei há 18 anos e garantiram a vitória do Japão contra a nação insular de Shokoku. Hoje, nós vamos analisar cada um dos portadores das lâminas encantadas, suas histórias, seus poderes, seus pecados e como cada um deles está conectado ao destino de Rokuhira Chihiro. Então, se você quer saber mais sobre Kagurabachi, já deixa o like, se inscreve e bora lá entender todos esses detalhes. Antes de falar dos portadores, precisamos falar do criador. Rokuhira Kunishige não era apenas um ferreiro. Ele era considerado o maior ferreiro da história do Japão. O homem que descobriu como trabalhar o Datensek. O único ser humano capaz de transformar esse minério impossível em armas funcionais. Durante a Guerra Seitei, Kunishige forjou 6 lâminas encantadas. Cada uma com habilidades únicas. Cada uma projetada para um propósito específico de combate. E cada uma entrega um espadachim cuidadosamente selecionado, pessoas em que Kunishige confiava pessoalmente. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Kunishige se arrependeu. Depois que a guerra terminou, ele viu o que suas criações eram capazes de fazer. Viu o massacre de Shokoku. Viu 200 mil pessoas morrerem por causa de uma lâmina que ele mesmo forjou. E então, ele tentou destruir todas elas. Infelizmente, não funcionou. O Datensek é um material além da compreensão humana. As lâminas eram obras-primas indestrutíveis. Por isso, o que restou foi selá-las. Por quase 15 anos, Kunishige carregou essa culpa. E, durante esse tempo, ele teve uma esperança. Seu filho, Chihiro. Juntos, pai e filho forjaram uma 7ª lâmina, a Enten. Uma espada diferente das outras 6. Uma espada projetada especificamente para destruir as outras lâminas encantadas. A Enten existe especificamente para confrontar o passado e conectá-lo ao futuro. É a redenção de Kunishige em forma de aço. Porém, 3 anos antes dos eventos atuais, os Rishaku atacaram. Kunishige foi assassinado, 6 lâminas foram roubadas. E o Chihiro, o garoto que ajudou a forjar a Enten, embarcou em uma jornada de vingança que definiria o resto da sua vida. Pessoal, Rokuhira Chihiro não era para ser um guerreiro. Ele era um garoto normal, ajudava o pai na oficina, cuidava dos peixinhos dourados da família. Treinava todo dia esperando um dia dominar a arte das forjas de katana. Uma vida simples, uma vida pacífica. Mas tudo mudou quando o Rishaku atacou. 3 anos depois daquela noite, o Chihiro que conhecemos é irreconhecível. Uma cicatriz enorme cruza o seu rosto, um lembrete permanente daquele pesadelo. O garoto curioso virou um homem com olhos de quem já passou pelo inferno. E a sua personalidade completamente transformada. Chihiro não se considera um herói. Ele disse isso com todas as letras para o Hirohiko. Eu também sou um pecador. No momento em que matei uma pessoa pela primeira vez, aceitei me tornar um monstro. O mínimo que posso fazer é não causar dor aos outros e arrastar vocês, Rishaku, para o inferno comigo. Ele sabe que matar não pode ser justificado. Ele sabe que está trilhando um caminho que o seu pai pediu para ele não seguir. Mas ele escolheu esse caminho mesmo assim. A arma dele é a Enten, a 7ª lâmina encantada. Quando ativada, chamada seu nome, gotas de água se formam na lâmina e energia espiritual se manifesta em forma de peixinhos dourados. Os mesmos peixinhos que Kunishige tinha em casa. É um detalhe lindo e trágico ao mesmo tempo. A Enten possui 3 técnicas principais: Kuro, Aka e Nishiki. Habilidades essas que já abordamos em outro vídeo. O Chihiro também já empunhou temporariamente a Cloud Galgar, depois que ele derrotou Genichi Sojo. Ele usou os restos quebrados da Cloud Galgar justamente para aumentar sua velocidade de movimento e até desenvolveu técnicas próprias como o Meichigiri, onde ele se cerca de relâmpagos negros refletindo o estado moribundo da Cloud Galgar. Mas eventualmente essa lâmina se esgotou e se desintegrou. E agora o Chihiro está trabalhando em forjar novas lâminas. Suas anotações já incluem planos para uma nova Enten e até mesmo uma nova Cloud Galgar. Seguindo, Samura Seichi é possivelmente o personagem mais complexo de Kagurabachi. Um monge budista devoto, um espadachim lendário, o portador da Tobimune e um homem tão consumido pela culpa que se cegou para escapar das memórias do que fez durante a guerra. Sim, você ouviu tudo. Samura arrancou a própria visão, não por ferimento em batalha, mas por escolha. Mas aqui está o que torna isso ainda mais impressionante. Mesmo cego, Samura se tornou um dos lutadores mais letais do mundo. Seus outros sentidos se desenvolveram a níveis sobre-humanos. Ele pode reconhecer pessoas pelo cheiro ou pelo toque, pode detectar a intenção hostil e também pode localizar inimigos pelo som. A sua única limitação é que ele não consegue detectar objetos inanimados, como árvores. Isso cria um risco para aliados também, porque ele reage ao som e à energia hostil e pode acabar acidentalmente atacando alvos
novos amigos que estejam por perto. Por isso, apenas os Masami, seus guarda-costas de elite treinados em técnicas ninjas que removem cheiro, som e intenção hostil, podem lutar ao lado dele com segurança. A lâmina dele é a Tobimune, uma espada forjada originalmente para um papel de suporte. Quando ativada, penas negras emergem da lâmina e circulam ao redor do usuário. Suas técnicas são Crow ou Isuzaku. Também já explicamos elas em outro vídeo. Mas vale a pena aqui rapidamente falar sobre a evolução do Suzaku, que são as chamas negras, criadas quando o Samura consome sua própria força vital. Essas chamas são vastamente mais poderosas e conseguiram neutralizar completamente o dreno de vida do Malediction do Mestre das Espadas. Legal que você entendeu, mas por que o Samura fez tudo isso? Simples, porque ele queria matar os portadores das lâminas, incluindo ele mesmo. Samura acreditava que todos os portadores, inclusive ele, eram culpados por encobrir o genocídio de Shokoku, por eles não terem conseguido parar o Mestre das Espadas, por terem deixado um maníaco genocida vivo. Diante disso, ele fez um acordo com Yura, que é o líder do Rishaku. Basicamente, ele teria informação sobre a organização em troca do Samura matar os outros portadores. Ele até matou o Uruha e o Chihiro, seus próprios alunos, mas secretamente imbuiu a chama do Suzaku neles para revivê-los depois e quebrar o contrato com as lâminas. No final, o Samura enfrentou o Mestre das Espadas em combate. Suas chamas negras conseguiram neutralizar o Malediction, mas Soga era forte demais. Samura foi cortado ao meio. Antes de morrer, ele se desculpou com sua filha Yori por não poder voltar e transportou a Tobimune para ela lá em Kyoto, onde a lâmina permanece agora sem contrato. Pessoal, há indícios que ele ainda possa retornar de alguma forma, mas nada é confirmado. Porém, uma coisa que eu quero deixar claro é que Samura é um dos personagens mais incríveis de toda a obra. Toda a sua história, juntamente com a Yori, que é sua filha, e o que ele precisou fazer ao ponto de apagar a sua própria memória e a da sua filha para tentar protegê-la, é sensacional. Esse arco é um dos melhores possíveis. Seguindo, Uruha Yoji é um prodígio. Aos 16 anos de idade, ele já havia dominado o estilo de pureza branca Yai, uma técnica de saque de espada que é descrita como extremamente difícil de aprender. Mesmo mestres levavam décadas para dominar, e Uruha fez isso ainda enquanto adolescente. E mesmo antes de receber uma lâmina encantada, a sua habilidade com as espadas eram aterrorizantes. Com nada além de uma katana comum e sem feitiçaria, ele pode derrotar múltiplos feiticeiros de uma vez. Em um encontro, ele cortou 4 caras sem nem mesmo suar. O próprio Yura, o líder do Rishaku, admitiu que o Uruha era forte demais. Durante a Guerra Seitei, Uruha foi escolhido para empunhar a Kumeyuri, e a reação dele quando Kunishiga o escolheu foi pura honra. Uruha admirava Kunishiga profundamente, considerava ser escolhido como o maior privilégio da vida dele. Não é à toa que quando ele soube da morte do Kunishiga, Uruha entrou em depressão. Ficou devastado, perdeu a vontade de viver, e só quando conheceu o Chihiro e viu o quanto o garoto se parecia com o pai, algo mudou dentro dele. A reação do Uruha ao ver o Chihiro foi, bem estranha. Ele não conseguia acreditar que Kunishiga tinha um filho, mas quando viu a semelhança, Uruha ficou aliviado ao saber que Kunishiga não esteve sozinho nos últimos 18 anos. Bom, como eu disse, a lâmina dele é a Kumeyuri. Quando ativada, 2 geishas sem rosto emergem da espada e circulam ao redor do usuário. Suas 3 técnicas são En, Yu e uma terceira habilidade que ainda não foi revelada. Dito isso, Uruha foi morto pelo Samura num duelo de katanas comuns, mas o próprio Samura imbuiu as chamas de Suzaku no golpe final. Isso permitiu que o Uruha revesse depois e, mais importante, quebrou seu contrato vitalício com a Kumeyuri. Com o contrato quebrado, os nervos de feitiçaria do Uruha lentamente se recuperaram, e com isso ele recuperou acesso à sua feitiçaria original, que é o Kouhen, uma habilidade que permite amplificar uma capacidade física de cada vez, como força ou velocidade. Uruha agora está vivo, mais forte do que antes e leal à família Rokuhira acima de tudo. Dito isso, quem ficou com a Kumeyuri foi Hiruhiko. Pessoal, Hiruhiko é diferente de todos os outros portadores. Ele não lutou na Guerra Seitei e é um membro dos Rishaku, e sua obsessão com o Chihiro é perturbadora. Galera, depois de conhecer o Chihiro, Hiruhiko ficou convencido de que os dois eram amigos. Por causa dessa crença estranha, ele desenvolveu uma obsessão em lutar contra o Chihiro até a morte. Também é válido dizer que a primeira vez que o Hiruhiko matou alguém foi quando ele tinha apenas 3 anos de idade. Um homem adulto estava agredindo ele e Hiruhiko mordeu o homem até ele não estar mais vivo. Por causa dessa criação, lutar se tornou seu modo de vida. Usar energia espiritual é tão natural para ele quanto respirar. Seus instintos guiam cada movimento, criando um estilo completamente impulsivo e baseado em instinto. Antes de ganhar uma lâmina encantada, o poder principal dele era uma feitiçaria chamada Chizuru. Essa habilidade permite criar folhas de papel e dobrá-las em origami. Hiruhiko pode controlar essas criações remotamente, transformando-as em armas afiadas capazes de perfurar corpos humanos. Porém, ele abriu mão do poder quando formou um contrato vitalício com a Kumeyuri lá no capítulo 57. Contudo, a história do Hiruhiko tomou um rumo trágico. Samura cortou o braço dele e levou a Kumeyuri embora. Naquele momento, Hiruhiko enfrentou uma verdade dura. O Chihiro não o odiava, mas também não se importava com ele. A realidade dolorosa é que apenas Hiruhiko acreditavam que eles eram verdadeiros amigos. Seguindo, Misaka Ibuki é um caso especial entre os portadores. Ele foi o portador original da Cloud Galgar durante a Guerra Seitei, e a sua reputação era simplesmente insana. Aos 20 anos de idade, ele já era considerado um dos espadachins mais ferozes no campo de batalha. Muitos o colocavam no mesmo nível do Samura. Junto com seu irmão mais novo, Natsuki, os irmãos Misaka eram conhecidos
como delinquentes incríveis na cidade natal deles. Ibuki esmagava os inimigos de um lado, Natsuki do outro. Juntos, eles eram considerados imbatíveis. Durante a guerra, o poder do Ibuki inspirou ditados que são usados até hoje, mas depois que a guerra terminou, algo quebrou dentro dele. O herói que dominava o campo de batalha perdeu tanto sua vontade de lutar quanto sua habilidade em combate. O espadachim invencível simplesmente desapareceu, virou uma sombra do que era antes. E 3 anos antes dos eventos atuais, aproximadamente na mesma época em que Kunishiga foi assassinado, Ibuki também foi alvo. Hokuto, um dos membros do Rishaku, chegou sozinho na casa do Ibuki e o emboscou. Como resultado, o lendário herói da Guerra Seitei foi morto em sua própria casa. A morte do Ibuki marcou o fim do primeiro portador da Cloud Galgar. Depois disso, a lâmina passou para o Genichi Sojo e eventualmente para o Chihiro. Diante disso, o irmão dele, Natsuki, tomou uma das espadas que o Ibuki usava e a fez sua. Ah, e um detalhe interessante. Natsuki secretamente odeia Uruha. O ressentimento começou quando Uruha foi escolhido em vez de Natsuki para empunhar a Kumeyuri durante a guerra. Bom, seguindo, como eu disse antes, Genichi Sojo não era um portador original da Guerra Seitei, mas ele se tornou o portador quando adquiriu a Cloud Galgar depois da morte do Ibuki. E a relação dele com as Lâminas Encantadas é bem perturbadora. Na superfície, Sojo parece um cara tranquilo, o tipo de pessoa com quem você poderia bater um papo na estrada, mas por trás dessa atitude relaxada se escondia uma personalidade sádica e cruel. Sojo não tolerava falhas. Quando o informante falhou em capturar a Chá, Sojo colocou no inferno vivo como punição. Ele já executou vários feiticeiros que trabalhavam para ele pelo mesmo motivo. Para o Sojo, pessoas que falhavam no caminho que escolheram não tinham nenhum valor. E aqui está o detalhe mais perturbador. Sojo adorava matar. Ele também amava tomar banho, e às vezes ele adorava matar enquanto estava tomando banho. Mas a obsessão mais forte do Sojo não era a violência, era Kunishiga. Sojo reverenciava o Kunishiga como o maior ferreiro da história. Ele amava aquele homem do fundo do seu coração. Para o Sojo, as espadas que o Kunishiga criou eram as melhores que existiam. Ele estudou toda a literatura relacionada ao Kunishiga, tentando chegar perto do seu nível. Não é à toa que quando ele obteve a Cloud Galgar pela primeira vez, ele sentiu uma alegria estática que descreveu como um sonho. Porém, aqui está onde a ideologia dele colidiu com a do Chihiro. Sojo acreditava que as lâminas de Kunishiga eram ferramentas perfeitas para matar, e apenas isso. Já o Chihiro acreditava que elas deveriam ser usadas para derrotar o mal e proteger os fracos. Sojo rejeitou essa ideia completamente. O que torna isso ainda mais trágico é que mesmo quando descobriu que sua interpretação do Kunishiga estava errada, Sojo se recusou a aceitar a verdade. Ele queria continuar acreditando na própria versão do seu ídolo, independente se precisasse matar o filho dele. A habilidade do Sojo com a Cloud Galgar era simplesmente absurda. Ele aprendeu a usar a lâmina em apenas uma semana. E mais impressionante, ele adaptou o princípio do Nishiki da Enten para sua própria técnica, usando a habilidade relâmpago da própria Cloud Galgar. Foi através dessa adaptação, inclusive, que ele conseguiu acessar o reino verdadeiro da sua lâmina. Só pra constar, vocês se lembram que o Chihiro levou aproximadamente 3 anos pra conseguir isso, não é mesmo? O Sojo fez apenas em uma semana. Contudo, no final, o Sojo perdeu. O Chihiro derrotou ele e a Cloud Galgar foi cortada ao meio. Agora, pessoal, de todos os portadores das Lâminas Encantadas, Urita Subaru é o mais inusitado, digamos assim. Ele é reconhecido como um dos maiores ferreiros da história do Japão. Como estamos vendo na segunda parte, ele deveria ter sido o ferreiro responsável por forjar as Lâminas Encantadas, antes do Kunishiga. O cara é tão incrível que ele possui o título de tesouro vivo, a maior honra que pode ser dada a um ferreiro. De mais de 2.000 artesãos no país, apenas 3 já receberam esse título, e o Subaru é um deles. Porém, ainda assim, a verdadeira paixão dele não é forjar lâminas, é fazer sushi. Sim, o lendário portador da lâmina encantada da Guerra Seitei é dono de um restaurante chamado Sushi Subaru, e sua maior preocupação é se ele vai conseguir preparar os pratos do dia. Um momento que captura perfeitamente a personalidade dele acontece quando o laboratório de pesquisa de Datensec da Câmara de Feitiçaria o contratou pedindo sua opinião e assistência. A resposta do Subaru naquele dia foi basicamente: se apressem, porque eu tirei folga do trabalho de verdade e fechei a loja para estar aqui. Não sei se vocês perceberam, mas o homem literalmente considera a pesquisa sobre armas míticas uma interrupção do tempo dele fazendo sushi. E assim, eu não julgo, porque eu pessoalmente poderia comer sushi todos os dias e não me faz falta alguma. Ou seja, Subaru, tamo junto. Porém, galera, não se enganem, porque o Subaru é um mestre espadachim que usa o estilo de uma espada Sakotsu. Ele lutou na Guerra Seitei ao lado dos outros portadores e ajudou a garantir a vitória do Japão. Depois da guerra, Subaru voluntariamente devolveu sua lâmina encantada para o Kunishiga. Mas a situação mudou 3 anos antes dos eventos atuais, quando o Rishaku assassinou Kunishiga e Ibuki e roubaram várias das lâminas. Por causa desse perigo, o Subaru foi programado para ser transferido para uma fortaleza protegida pelo Kamunabi chamada de Sanso. E a melhor parte é que tiveram que mandar o restaurante dele junto,
junto, senão, com certeza, ele não aceitaria. Pelo que a gente sabe, o Subaru permanece no restaurante dele, que agora está escondido junto com ele. E para fortalecer sua proteção, o Shiba foi designado para guardar o Sushi Subaru caso o Samura ou o Rishaku tentassem qualquer outro ataque. Seguindo, agora entre os portadores sobreviventes da Guerra Seitei, existe uma figura envolta em mistério. Uma mulher cujo nome ainda não foi revelado no mangá. Sabemos muito pouco sobre ela, mas como os outros portadores, ela formou um contrato vitalício com a sua arma que também não sabemos qual é. E por causa desse contrato, sua segurança se tornou extremamente importante depois que a guerra terminou. Ela vivia dentro do Sanso do Santuário Koisha, uma localização protegida para evitar que qualquer força estrangeira ganhasse acesso a ela ou a sua lâmina. Mas depois que o Samura matou Uruha, o Kamunabi reconsiderou seus planos de segurança. Como resultado, a portadora feminina foi removida de sua localização em Sanso e movida para outro lugar por segurança. Além disso, pessoal, quase nada é conhecido sobre ela. Mesmo sendo uma das poucas portadoras sobreviventes da Guerra Seitei, suas habilidades completas permanecem um mistério. Esperamos, e na verdade eu tenho quase certeza que a parte 2 de Kagurabachi vai revelar muito mais coisas sobre ela. Agora chegamos no personagem mais poderoso e mais perturbador de Kagurabachi. Soga Akemura, o mestre das espadas, o Kensei, o portador da Magatsumi, também conhecida como Shinuchi, a mais forte de todas as lâminas encantadas. E pelo que deu pra perceber durante o último capítulo, ficou confirmado que ele é irmão da Chiaki, que é a mãe do Chihiro. Ou seja, Soga Akemura é o tio do protagonista e cunhado do Rokuhira. Durante a Guerra Seitei, Soga empunhou a Magatsumi, e seu poder foi fundamental para virar a maré de guerra a favor do Japão. Seu talento com a espada era descrito como incomparável. Muitos chamavam de sem igual. Porém, o momento que definiu seu legado veio depois da guerra ter terminado. Um tratado de paz já tinha sido assinado. A guerra estava oficialmente encerrada. E mesmo assim, Soga liberou uma habilidade chamada Malediction. Esse ataque aniquilou a nação insular de Shokoku. Mais de 200 mil pessoas foram para o túmulo. A devastação foi tão massiva que os outros 5 portadores precisaram combinar suas forças apenas para pará-lo. Depois disso, o Kensei foi capturado e aprisionado na masmorra, o nível mais baixo do quartel-general do Kamunabi. Na época, não houve oportunidade de examinar adequadamente seu estado mental. Alguns acreditavam que testemunhar tantos corpos e ser influenciado pelo poder imenso da Magatsumi o tinha levado à loucura. Mas, anos depois, Soga revelou a verdade da sua própria perspectiva. Massacre de centenas de milhares e enlouquecer? Isso seria conveniente. Vamos esclarecer uma coisa desde o início. Eu escolhi, baseado nas minhas crenças e ideais, matar todas aquelas pessoas para proteger esse país e o seu povo. Pessoal, pelo que deu pra perceber, ele não estava louco. Ele estava perfeitamente lúcido. Ele escolheu cometer genocídio porque acreditava ser necessário. 18 anos se passaram com Kensei trancado naquela prisão. Durante esse tempo, o Yuri se tornou a primeira pessoa a visitá-lo pessoalmente com a intenção de matá-lo. Mas mesmo depois de quase 2 décadas de isolamento, o Soga permanecia perfeitamente lúcido e autoconsciente. Cara, a maioria das pessoas teria perdido a sanidade nessas condições. Contudo, essa força mental sempre foi parte do seu caráter. Bom, como você já deve ter percebido, a Magatsumi é a lâmina mais poderosa entre todas as lâminas encantadas. Quando ativada, gotas de energia espiritual caem da lâmina e formam um campo de flores sob o portador. Essas flores drenam a vitalidade de qualquer um que as toque e transferem essa energia para o Soga, curando seus ferimentos e fortalecendo seu corpo. Basicamente, a Shinuchi se alimenta das vidas dos outros para empoderar o seu portador. E quando Soga alcançou o reino verdadeiro da sua lâmina, a habilidade evoluiu ainda mais. Simplesmente desembanhar a Magatsumi fazia flores aparecerem nas pessoas próximas e lentamente drenavam as suas forças vitais. No presente, Soga tomou o corpo do Yura e matou o Samura. Ele quebrou o Enten e agora assumiu o comando do Kamunabi, preparando-se para liderar a organização na proteção do Japão. A missão das lâminas encantadas, segundo ele, permanece a mesma: erradicar o mal e proteger os vulneráveis. Qualquer um que fique no caminho dele será cortado sem exceção, e isso inclui o Chihiro. Dito isso, pessoal, um aspecto crucial das lâminas encantadas é o sistema de contratos vitalícios. Porque eu tenho certeza que muitos se perguntaram do porquê que não executaram a Akemura, e eu vou te responder já já. Quando alguém forma um contrato com uma lâmina encantada, essa pessoa se torna o único usuário autorizado daquela arma. Porém, existe um custo. Uma vez que você forma um contrato, você perde sua feitiçaria original. Ela é substituída inteiramente pelo poder espiritual da lâmina. Isso significa que se você perder a lâmina, você fica completamente indefeso. É por isso que o Kamunabi estava protegendo os outros portadores tão ferozmente. E aqui entra o detalhe mais sombrio. O Soga e a Magatsumi são o núcleo do sistema de contratos. Se o Soga morrer, os outros portadores conectados ao sistema também morrem. Isso explica porque os outros portadores não simplesmente mataram Soga depois do genocídio. Não foi apenas por covardia ou encobrimento. Era literalmente impossível matá-lo sem matar a si mesmos. E o responsável por escolher o Soga como núcleo foi o próprio Kunishige, que cresceu ao lado dele e da Chiaki e acabaram se tornando muito amigos. Não sei por que ele iria desconfiar do seu próprio cunhado. Dito isso, pessoal, a única exceção a esse sistema parece ser a Magatsumi. Ela pode ignorar o seu contrato vitalício. Se outra pessoa colocar energia espiritual na lâmina e tentar usá-lo, Soga pode permitir que eles acessem as suas técnicas, embora apenas uma fração do poder verdadeiro. E claro, existe um custo íngreme para usar a Magatsumi. A lâmina lentamente
consome o corpo e energia espiritual do seu portador. Quanto mais ela consome, mais forte torna o usuário. Ela literalmente remodela o corpo para aguentar esse poder. Ao mesmo tempo, o Soga pode tentar possuir o usuário. Quando isso acontece, sombras negras aparecem sobre os olhos do Soga e do portador. Quanto mais fortes são as sombras, mais forte é a conexão entre eles. Com isso, dá pra perceber que as lâminas encantadas de Kagurabachi são muito mais do que armas, são símbolos de trauma, legado e crescimento. Cada lâmina conta sua própria história, cada portador carrega seus próprios demônios, e no centro de tudo isso está a família Rokuhira. O pai que criou essas armas de destruição e tentou destruí-las, e o filho que agora deve usar uma delas para consertar o passado. Agora, com o Soga controlando o Kamunabi em Ten Quebrada, o futuro de Kagurabachi está mais incerto do que nunca. Mas me conta aí nos comentários, qual é o seu portador favorito? Você acha que o Chihiro consegue derrotar o Mestre das Espadas? E o que você acha que vai acontecer nessa parte 2? Se curtiu essa análise completa, você já sabe, deixa o like e se inscreve, foi um prazer apresentar esse vídeo pra vocês. Dito isso, nos vemos no próximo, Hashira falando e vazando, e eu fui.